Olá, está no ar o Redação News com as principais notícias do Brasil e do mundo e que também foram destaque nas plataformas de informação do Grupo Brasil de Comunicação. Começa na próxima terça-feira, dia 16 de junho, as inscrições para o ProUni. Neste ano, a exigência mínima é que o estudante tenha obtido uma nota mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para a segunda edição do programa Universidade para Todos neste ano abrem no dia 16 de junho e seguem até às 23 horas e 59 minutos do dia 18 na internet. O estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 e ter obtido um mínimo de 450 pontos na média das notas, além de não ter zerado a redação. É necessário informar o número de inscrição e a senha usados no Enem e um CPF ao se candidatar para o programa, que terá 2 chamadas online, uma no dia 22 de junho e outra em 6 de julho. Mais informações podem ser encontradas no site prouniportal.mec.gov.br. O banco HSBC anunciou que vai vender as suas operações de varejo no Brasil e na Turquia. O motivo, segundo a instituição financeira, é uma reestruturação econômica. O banco HSBC anunciou uma reestruturação que inclui a venda de suas operações de varejo no Brasil e na Turquia. O objetivo com o encolhimento é economizar até 5 bilhões de dólares. A explicação da instituição é de que teria de multiplicar por 6 o total de investimentos para ser um dos 3 maiores bancos do país. Conforme o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o banco que adquirir os ativos do HSBC vai receber os correntistas e irá herdar o contrato de prestação de serviço para os clientes. E segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a produção de automóveis caiu 25,3% em maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A produção de automóveis no Brasil caiu em 25,3% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Em 2015, só neste mês, foram produzidas 210.086 unidades. Já em 2014, foram mais de 281 mil veículos. No acumulado do ano, a produção chegou a 1.092.323 veículos, que é 19,1% a menos do que o produzido no mesmo período do ano passado. Em maio, estavam empregados mais de 138 mil funcionários, o que corresponde a 1% a menos do que em abril, quando havia apenas 1.000 empregados a mais. Na comparação com maio do ano passado, a queda foi de 9,2%. E a direção do Hospital São Vicente de Paulo de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul, voltou atrás e vai seguir atendendo nas alas obstétrica e cirúrgica. Na última quarta-feira, a administração havia dito que os serviços seriam suspensos por falta de dinheiro. Segundo a direção da instituição, desde janeiro deste ano, o governo do estado não faz repasses. O débito é de R$600 mil. O atendimento segue normalmente, pelo menos, até a próxima terça-feira, quando haverá uma reunião da direção com a Secretaria Estadual da Saúde. Conforme a pasta, o hospital vem recebendo desde janeiro de 2015 um valor mensal de R$900 mil, o que corresponde ao pagamento dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde e de incentivos estaduais. Ainda de acordo com a Secretaria, o hospital recebeu, este ano, R$1 milhão em 2 parcelas, para apoiar a reestruturação da instituição atingida por um incêndio em maio de 2014. Mensalmente, são realizados cerca de 140 partos no Hospital São Vicente de Paulo.
O uso obrigatório dos extintores de incêndio do tipo ABC nos veículos será prorrogado por mais 30 dias. A decisão é do Ministério das Cidades e do Denatran. A troca dos extintores é para dar mais segurança aos motoristas e passageiros. O último prazo estabelecido para os motoristas se adequarem à norma era 1º de julho. O Conselho Nacional de Trânsito vai publicar ainda uma nova resolução sobre a data. E em Irani, no oeste de Santa Catarina, bandidos atacaram 2 bancos e explodiram os caixas eletrônicos das agências. Tudo aconteceu durante a madrugada deste domingo. Criminosos explodiram um posto e uma agência bancária no município de Irani, no oeste catarinense, durante a madrugada de domingo. O primeiro ataque ocorreu no posto do Banco Santander, que fica ao lado de um supermercado. Em seguida, os bandidos utilizaram explosivos para detonar os caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, no centro da cidade. Os 2 bancos ficam a uma distância de 200 metros. Depois das 2 ocorrências, os envolvidos ainda atiraram contra a sede da Polícia Militar do município e fugiram em um veículo Gol preto. Ninguém ficou ferido e não se sabe a quantia de dinheiro que foi levada. 3 homens foram presos após um assalto a um supermercado no bairro Estância Velha, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Na fuga do estabelecimento, o trio roubou um carro de um cliente, o que iniciou a perseguição policial. A Brigada Militar montou um cerco aos criminosos, que na fuga acabaram batendo em um poste, capotando o carro no bairro Matias Velho. O trio foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da cidade. E em menos de 24 horas, 2 lotéricas foram assaltadas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os detalhes você acompanha com o repórter Alex Schneider. Uma agência lotérica localizada no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, foi assaltada na última quinta-feira, por volta de 2 horas da tarde. 2 criminosos entraram no local para levar dinheiro no momento em que o dono concedia uma entrevista a uma rádio e, curiosamente, tratavam sobre insegurança no comércio caxiense. A polícia foi acionada e discretamente percebeu a ação dos criminosos. Foram presos em flagrante Jonathan Gilvan da Silva Camargo, que tem antecedentes por lesão corporal, e um menor de 17 anos que não teve identidade divulgada. Ele tinha antecedentes por receptação, posse de drogas e furto. Pouco mais de 1 hora depois, por volta de 15 horas e 20 minutos da tarde, uma outra agência localizada no bairro Centro foi assaltada. Dessa vez, a polícia não conseguiu prender os criminosos, que levaram mais de R$1.000 em dinheiro. E na sexta-feira, nesta lotérica aqui localizada no bairro Pio X, em Caxias do Sul, foi assaltada. Os criminosos chegaram a pé aqui na lotérica que funciona dentro desse posto, ao lado desta farmácia aqui. Um ficou no lado de fora e outro entrou rendendo o dono do local e mais 3 clientes que precisaram se posicionar, foram obrigados pelos criminosos a se posicionar atrás dos caixas. Os criminosos apontaram uma arma, levaram dinheiro e saíram tranquilamente pela rua Cristóforo Rondon, aqui em Caxias do Sul. Os ataques a estabelecimentos comerciais até o dia 11 deste mês de junho já soma 44 roubos, o dobro em comparação ao mês de maio, quando foram registrados 23 assaltos a estabelecimentos comerciais. E a situação de insegurança preocupa, além dos comerciantes, a Brigada Militar e a população. A Brigada Militar, na sexta-feira, se reuniu com donos de agências lotéricas para tratar sobre insegurança e também sobre medidas para evitar a ação dos criminosos. De Caxias do Sul, falou o repórter Alex Schneider. E na madrugada do último sábado, 3 carros se envolveram em um acidente na BR-116, em Canoas. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-116, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. 3 carros bateram na altura da Praça do Avião.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos teve um problema das rodas e bateu no segundo que vinha logo atrás. Um terceiro carro não conseguiu parar e atingiu um poste. Os bombeiros tiveram que retirar algumas vítimas que ficaram presas nas ferragens dos veículos. Os feridos foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. E depois de quase 10 anos tramitando no Congresso Nacional, foi aprovado esta semana o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros vão ser beneficiados por este novo conjunto de direitos. No Centro de Reabilitação de Porto Alegre, na Zona Norte, são cerca de 200 pacientes adultos e 130 atendimentos infantis diários. O Eric adora a piscina e as atividades de fisioterapia. Mas para ter acesso ao tratamento de saúde adequado, a mãe, que é de Caraá, precisou de muito empenho. Eu tinha que vir na micro, que sai às 4h15 da manhã, eu vinha para cá. Chegava aqui, às vezes saía daqui 4 horas da tarde, às vezes saía mais tarde, né, dependendo do tempo, às vezes ficava muito ruim de vir, né, ia voltar. Aí eu bati o pé, corri atrás até que a gente conseguiu o carro para vir, né? Pois o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora segue para a sanção da presidência, deve desburocratizar o acesso a uma série de direitos. Quando a gente se deparava com uma dificuldade na área da saúde, nós íamos buscar legislação que protegia a pessoa deficiente na saúde. Daí, quando a gente chegava na área da escola, a gente saía para procurar a legislação escolar. Daí nós queríamos entrar no mercado de trabalho, nós íamos atrás das leis. Agora nós temos todo um conjunto de leis que vem reforçar esses direitos e ampliar para as outras áreas que a gente começa a perceber que foram sendo necessárias nessa jornada. São mais de 100 artigos. Um dos mais importantes é o Auxílio Inclusão, que será pago às pessoas com deficiência que já recebem o chamado benefício de prestação continuada, quando elas entrarem no mercado de trabalho. Outros exemplos são a reserva de 3% das habitações com financiamento público, 2% das vagas de estacionamento e 10% dos carros sendo adaptados na frota de táxis. Teatros, cinemas e estádios devem ter espaços adaptados. Mas esse ativista lembra que as leis precisam ser cumpridas. No mercado público da capital, os sanitários ficam no segundo andar, mas o elevador está estragado. Nas ruas, não adianta ter rampa de acesso na calçada se a cadeira de rodas cai em um buraco. Tem acesso? Tem alguns lugares que tem acesso. Agora, se tu pegares uma cadeira... Aliás, eu queria fazer um convite para um político. O político andar de cadeira de roda comigo numa calçada qualquer de Porto Alegre para ver se ele consegue. Foi aprovada essa lei? Foi. Agora eu quero saber se ela vai garantir a gente de estar no mercado, né? Ela tem que sair do papel e botar à prova a todos nós e mostrar para a sociedade, enfim, eles têm que se retratar, porque há anos a gente vem sofrendo com isso. E o Redação News fica por aqui. As reportagens desta edição e outras informações atualizadas do Brasil e do mundo você encontra em nosso site. O endereço é www.canalbrasilrs.com. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima semana para você. Tchau!